Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Voltamos para a nossa segunda temporada e hoje eu recebo aqui Bruno Perini, criador do Você Mais Rico e um dos hosts do podcast Os Sócios. Ele é formado em engenharia, já teve passagem pelo Exército e é esposo da Malu. Hoje ele trabalha criando conteúdo sobre educação financeira, investimentos, empreendedorismo e outros temas. O Bruno também é um dos sócios do Grupo Primo, ao lado de nomes como o Thiago Nigro e o Joel J. E hoje ele vem falar um pouquinho aqui com a gente sobre como trazer um pouco mais de riqueza para nossa vida. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Só tenho duas correções. Quais são? Porque eu sou formado em artilharia pelo Exército. Artilharia? Artilharia. Eu acho que o pessoal coloca engenharia porque teve um site que colocou e ranqueou muito bem. Aí todo mundo copia dele. Só que não é. E artilharia também o cara fala, será que é isso mesmo? Porque engenharia o pessoal tem uma comparação no mundo civil. E no mundo militar não tem comparação. Artilharia é o cara que vai atirar para destruir um alvo 20 km à frente, 40 km à frente. Mas é artilharia. E o Joel, ele não tá mais no Grupo Primo. A gente não continua sendo amigo tudo, mas ele vendeu a parte dele pra gente. Então duas correções São aqui duas já correções. feitas. Seja bem-vindo, uma felicidade gigante trazer você aqui. Poxa, eu agradeço o convite aí, espero poder agregar. E aí, eu queria começar o nosso papo trazendo aqui um cara que eu acredito que você deve gostar bastante, é um cara que eu admiro bastante também, que é o Tim Ferriss. Eu gosto muito. Ele fala num livro, o Trabalho 4 Horas por Semana, ele diz uma frase que é assim, foque-se em ser produtivo em vez de focar-se em estar ocupado. O que você acha que é o que ele quis dizer com esse trecho aqui no livro? Bom, primeiro você falou do Tim Ferriss, eu só tô aqui por conta do Tim Ferriss. É mesmo? Esse livro, Trabalhe 4 Horas por Semana, ele mudou minha vida. Não que eu trabalhe 4 horas por semana, muito longe disso. Nunca vou trabalhar provavelmente isso. Não sei se o Tim Ferriss trabalhou apenas isso também. Mas eu lembro até hoje, eu estava na rodoviária de Campinas. E aí tinha uma livraria, eu fui perder um tempo na livraria, como eu sempre fazia. E eu vi a capa do livro do Tim Ferriss, era branca e dourada, com um cara numa rede. E tinha lá, trabalhe 4 horas por semana, fique rico, tinha uma outra coisa assim, e viva onde quiser. Daí eu falei, caramba, que livro interessante. Eu li aquele livro e falei, eu não sei o que, não sei quando ou como, mas um dia eu vou ter um negócio na internet. Aquilo ficou na minha cabeça e na frente acabou acontecendo. Então o Tim Ferriss, ele mudou minha vida. Esse livro não é o melhor livro que eu já li. Se eu ler esse livro hoje eu vou achar ele ruim, muito provavelmente, mas naquele momento me deu um gatilho para ter uma ideia de um dia criar um negócio online. E você acha que essa questão aí de você focar em ser produtivo e em vez de estar ocupado, chega mais ou menos um pouco naquela comparação que eu acho que eu já vi você falar bastante também, de a diferença de você ser esperto e de você ser inteligente? Eu acho que são coisas diferentes, né? Eu sempre falo que o meu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Tá. Talvez até tenha um gancho, sim. Eu acho que eu entendi onde você quer chegar. Mas eu sou mais esperto. Porque mesmo meu pai sendo mais inteligente, eu aloquei a minha menor inteligência numa área que é mais rentável, que é o mercado financeiro. E essa questão entre estar ocupado e ser produtivo é mais ou menos a mesma coisa. Se eu quiser, eu posso passar o dia altamente ocupado e mesmo assim não produzir nada. Eu posso ficar só respondendo os 1000 convites que chegam no WhatsApp, ao invés de botar uma pessoa para fazer isso para mim, por exemplo. Posso ficar olhando minha caixa de e-mail, que vai ter infinitas ofertas de coisas que eu não quero comprar. Eu posso ficar vendo um monte de detalhes, fazendo um verdadeiro trabalho de Sísifo, né, que da mitologia era um cara que foi condenado a rolar uma pedra muito alta até o topo de uma montanha e quando chegava lá, ela rolava abaixo para ele recomeçar a tarefa. Então você vai estar ocupado o dia inteiro, mas não vai ter produzido nada no final das contas. E ser produtivo não, você pode passar 1 hora do seu dia produzindo, mas aquela 1 hora pode ser alocada em algo que vai mudar a sua vida. Tem aquela ideia do Pareto, que ela se popularizou até por conta do Tim Ferriss, eu acredito. Ela era muito uma ideia no âmbito da economia e ela saiu dessa área. E ele fala disso no Trabalho 4 Horas por Semana, que é a ideia do 80-20, né? O Vilfredo Pareto, ele era um economista italiano, cientista político, um polimata, ele tinha conhecimento de várias áreas. E ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. E ele viu que 80% das terras pertenciam a 20% das famílias. E aí criou-se com isso o 80-20, essas relações, né? De, por exemplo, 80% do retorno de um portfólio vai vir de 20% dos ativos. Tem vários retornos que você pode conferir que acontece assim na prática. Só que uma conclusão do Pareto que é menos divulgada é que ele foi olhar mais a fundo essas famílias, né, que faziam parte dos 20% que tinham 80% das terras. E ele viu que dentro daqueles 20, tinha 20% que era dono de 80% dos 80%.
Então, se você faz a relação percentual, fica 4 para 64, e dentro desses 4 tinha 20%, 0,8, que eram donos de 80% das 64% das terras. Então ficava uma relação de 0,8 para 51% no final das contas. E na nossa vida tem coisas que são assim. Você coloca 0,8% do seu tempo alocado em uma certa atividade que vai ser responsável por 50% do resultado no ano, às vezes. Isso acontece muito no mundo de lançamento de produtos online. O cara ele faz todo um trabalho para, na abertura do carrinho, ele ganhar mais dinheiro do que ele ganhou nos 5 meses anteriores. Eu tenho 4 datas onde eu abro o carrinho. Então eu posso falar que eu vendo muito 4 dias dos 365 do ano. Então dá um pouco mais de 1%, e esses 4 dias são responsáveis por mais de 50% do faturamento da marca Bruno Perini. Então eu tenho essa questão do Pareto na minha vida. Então o que mais agrega a minha vida hoje é a produção de conteúdo, por exemplo. Eu posso fazer muita coisa na minha empresa, eu posso olhar mais de perto a área do RH. Não é a melhor alocação de ativos. Eu posso, por exemplo, olhar mais de perto a área da contabilidade. Posso olhar a relação com as startups que a gente tem no portfólio. Nada disso vai ser uma melhor alocação de ativos comparado a estar em frente a uma câmera gravando, no meu caso. Eu sou mais produtivo fazendo isso. E como é que alguém que não tem a rotina que o Bruno Perini tem, uma pessoa que talvez esteja até num ramo completamente diferente que o seu, consegue localizar dentro da vida dele, do cotidiano dele, o que ele está sendo produtivo e no que ele está se mantendo ocupado? Geralmente, as tarefas mais importantes são aquelas que a gente adia fazer. Esse é um primeiro ponto, né? Entre aquilo que é importante porque vai fazer a sua vida decolar e aquilo que é urgente, é pagar as contas que estão vencendo naquela semana, é tomar uma série de providências imediatas que, no final das contas, até são importantes, mas naquele prazo, mas não te levam adiante, o urgente costuma ganhar no importante. Essa é a primeira área. Fora isso, você tem que pensar em que local você quer chegar. Se você pensa assim, daqui a 5 anos eu quero ter muito mais dinheiro investido, eu quero estar mudando de carreira, eu quero ter uma outra profissão. Então toda hora que eu for fazer alguma coisa, tem que se perguntar, né? Isso que eu estou fazendo é realmente algo que vai me levar mais perto desse objetivo ou não? Se não for, então provavelmente você está ficando só ocupado. E não tem como você não estar ocupado se você não tem ninguém para delegar tarefas, né? Mas dentro da sua rotina, você tem que ter um tempo dedicado para aquilo que é realmente importante e que vai mudar a sua vida no longo prazo. Que seja 1 hora do seu dia. E o mais interessante é que você tente fazer isso pela manhã, porque a chance de não fazer é muito menor. Tem uma frase daquele autor americano, Mark Twain, onde ele diz que se você tiver que comer um sapo, faça-o pela manhã. Se tiver que comer 2, coma o maior primeiro. Porque fica mais fácil depois, né? Então, coloque como prioridade do seu dia aquilo que é mais importante. Até porque, se você faz o mais importante do dia de cara, aquele dia já foi produtivo. Você pode não produzir mais nada o dia inteiro, mas você vai ter a sensação de que, olha, o mais importante eu já entreguei. Agora, quando é o contrário, você faz 1 milhão de coisas pequenas, mas todas desimportantes, no final do dia você fala, cara, eu fiquei rodando uma barata tonta e não produzi nada. E essa coisa de produzir também tem muito a ver com disciplina, né? Do quanto que a gente consegue pegar tarefas, do quanto a gente consegue cumprir tarefas com regularidade, né? Constância. Qual que você acha que é o caminho para a gente conseguir adquirir disciplina no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta boa, porque o pessoal pensa que, como eu fui militar, eu aprendi a ser disciplinado lá dentro, né? E na verdade não. O exército foi só um filtro. Porque no concurso que eu passei, que era para Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e lá vai direto para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Eram 470 vagas, teve uns 700 aprovados, aí chamaram os 470 primeiros, mas um monte de gente ia embora nas primeiras semanas, foi chamando todo mundo, chamou até a última pessoa do concurso. Todos que foram aprovados foram chamados, porque se você entra lá dentro e vê aquele ambiente cheio de regras, cheio de horários, inflexível com atrasos. Você era punido, você perdia o seu fim de semana e ficava lá um regime de internato sem poder sair. Podia até ser preso, né? Preso, ficar atrás de grades mesmo, por conta de coisas disciplinares que, sabe, são bobas no olhar de quem está de fora. Então aquele ambiente expulsava quem não era disciplinado e mantinha aqueles que eram. E eu só me mantive lá dentro, eu já era disciplinado antes. E eu não sei falar para você o porquê que eu já era disciplinado. Então, eu nunca tive que me preocupar em desenvolver disciplina. Eu sempre fui.
Agora, o que eu posso falar para quem está assistindo é que foi algo muito recompensador na minha vida, sobretudo no mercado financeiro. Eu acho que é um dos mercados que mais premia a disciplina. E eu digo isso pelo seguinte, né? Você tem histórias, tem uma, especialmente que eu acho fantástica, que não é nacional, é americana, mas vocês podem até pesquisar aí na Wikipedia, no Google. Procurem por James Reed. R-E-A-D. Vocês vão achar alguma coisa mais ou menos assim. Foi um frentista, faxineiro e filantropo multimilionário americano. Como é que o cara que era faxineiro e frentista virou um multimilionário, né? Quando o James Reed morreu, ele tinha mais de 90 anos, ele tinha uma fortuna de 8 milhões. Caramba. De dólares, né? Que foi construída com investimento ao longo do tempo. Por quê? Porque ele foi um cara disciplinado. Ele começou a investir cedo, não parou mais e no final da vida ele tinha construído essa fortuna. Só por ter feito aquilo todo mês, corriqueiramente, ainda que o ambiente fosse nada corriqueiro. Aí se você olha para isso, o resultado do James Reed, faxineiro e frentista durante boa parte da vida dele, antes de se aposentar, é muito melhor do que o resultado de um monte de gente altamente educada, que nos Estados Unidos foi para Harvard, né, que tinha as melhores colocações profissionais, e o cara não juntou esse patrimônio todo ao longo da vida. E qual é a diferença dos dois? Um foi disciplinado, o outro talvez não tenha sido. Talvez tivesse até mais conhecimento. E isso não acontece fora do mercado financeiro. O James Reed, como faxineiro, não conseguiria operar um coração melhor do que um cirurgião. Ele não conseguiria montar um foguete melhor do que um engenheiro. Ele não faria uma arma nuclear melhor do que um engenheiro com especialização em física, algo assim. Agora, nas finanças, o cara que é muito disciplinado consegue melhor do que os profissionais, porque a recompensa é faça aquilo por muito tempo e o tempo vai te premiar, que é o efeito dos juros compostos. Então, não sei se eu vi isso muito cedo, mas eu sempre tive disciplina, é algo que realmente muda a vida. Porque quase tudo de bom na vida vem do efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E quando eu falo juros compostos, entendo o seguinte, né? Você tem juros simples, que é, por exemplo, uma taxa de 10% sobre um capital de R$2.000. O efeito vai ser sempre R$200 ao longo do tempo. Você não tem esses juros aplicados também sobre o retorno. E nos compostos, você tem 10% sobre 2.000, dá 200. Aí quando for incidir de novo, é 10% sobre 2.200. Aí já dá mais o resultado. E depois sob esse resultado ainda. Então, cada resultado soma no principal para gerar um resultado ainda maior. É tipo academia, né? Exatamente. Você nunca volta pro zero. Você sempre tá a partir do momento que você... Exatamente. Você vai um dia, você obteve um ganho. No dia seguinte, você tá melhor porque já tem aquele ganho e obtém um ganho um pouquinho acima. É um efeito de juros compostos. Relacionamento. Você tem um primeiro encontro muito bom, ótimo. Se tiver um segundo, vai ser ainda melhor. Tem mais intimidade entre aquelas pessoas. Um terceiro vai ser melhor. E uma relação vai ser construída ao longo do tempo. Se for só um encontro, pode ter sido ótimo, mas foi só aquilo. Então é efeito de juros compostos, gerando mais confiança, mais relacionamento, mais conhecimento, sabendo que a outra parte quer. E com dinheiro é a mesma coisa. Mas para que você veja esse efeito de juros compostos na academia, em relacionamentos ou com dinheiro, tem que ter a disciplina de fazer várias vezes. E assim, vendo sua rotina, vou pegar o que eu vi hoje. Pô, você tava de manhã treinando. Sim. Teve gravação de podcast antes de vir pra cá. Então você gravou um podcast antes de gravar um podcast, então veio pra cá. Verdade. Ainda tem o seu podcast, ainda tem o seu curso, ainda tem um casamento pra manter, uma sociedade pra manter também, que também tem um trampo. De tudo que você faz, tem alguma coisa que você é indisciplinado? Que você olha e fala, puta, isso aqui é onde eu devia ser um pouquinho mais, assim? Olha, quando eu quero procrastinar, eu leio. Mas é uma coisa positiva ainda, né? Se as pessoas forem pensar assim. Então, eu sou um cara disciplinado mesmo. Eu acho que pro trabalho, muitas vezes acaba sendo mais disciplinado do que pro relacionamento. Né? E a minha esposa tem que dar uma cobrada, assim, falar, olha, tá demais, tá trabalhando muito, né? Vamos sentar um pouco, conversar um pouco mais. E ela me cobra quanto a isso, ela sabe que ela tem que me cobrar também, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas eu acho que pro trabalho eu não preciso muito de toques assim, nossa, tem que fazer. Eu já me cobro bastante. Até porque nesse mundo de internet, você tem dois fatores podem ser muito bons ou muito ruins, dependendo de onde você está. Que é o fato de que é muito fácil começar. Isso é ótimo para o iniciante. Qualquer pessoa com uma câmera e um celular em casa pode começar. Só que isso é muito ruim para quem já começou, porque o tempo todo é concorrência nova chegando. E por conta dessa facilidade, você tem o segundo fator, que é essa baixíssima barreira de entrada. Se todo mundo pode fazer e se a recompensa é muito grande, porque o cara consegue ficar milionário muitas vezes, muita gente vai tentar. E vai ter um cara que ele vai começar a fazer, não vai ter família, não vai ter nenhum tipo de ocupação, ele vai ser obcecado pelo que ele faz. E se eu não for tão obcecado quanto esse cara, ele vai me passar.
Então eu sou absolutamente viciado no meu trabalho. Eu trabalho muito, eu trabalho aquilo que eu preciso para entregar o que eu quero e a gente tem metas bem ambiciosas lá no grupo. E eu acho que não tem para onde correr. Na internet vai ser isso. Tem uma frase de um empreendedor ele é americano, ele nasceu na Índia, mas está radicado nos Estados Unidos, que é o Naval Ravikant. Eu gosto dele porque ele também gosta bastante dos estoicos, trabalhou com tecnologia, tem uns pensamentos bem interessantes. O Ravikant, ele fala que os vencedores em qualquer jogo são aqueles que se viciaram tanto naquilo que continuam jogando, ainda que os resultados da vitória sejam ganhos cada vez menores, né? Marginais decrescentes, ou seja, você ganhou, você está feliz, ganhou a próxima, você está feliz, mas só um pouquinho mais, a ponto de talvez nem ter diferença. Acho que na internet é a mesma coisa, só vai ter sucesso aqueles que forem totalmente obcecados pelo que fazem, porque a competição é muito grande. Não tem uma norma trabalhista que fala o blogueiro só pode gravar 8 horas de conteúdo, depois ele está proibido para nivelar a competição. Não, tem cara que vai gravar o dia inteiro dele e ele vai atrair mais views e vai conseguir ganhar mais dinheiro com isso, e vai ter mais capacidade de reinvestir. Então fico o tempo todo pensando em como é que eu posso fazer para aumentar uma barreira que não existe de entrada para os competidores do meu nicho. Né? E uma dessas é ser muito produtivo. E aproveitando um pouco desse gancho, eu quero trazer aqui uma pesquisa para a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio. Tem uma pesquisa recente que é do ISMA, que é o Stress Management Association, que é uma associação do controle de estresse. E ele levantou recentemente que o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos de burnout. Olha, interessante. Como a gente também é o país mais ansioso do mundo, né? Mas aí, é claro, a gente vive no Brasil, não tem como não ser ansioso no Brasil. O Brasil né? colabora com isso mesmo. Não tem como. Como é que eu consigo manter essa alta performance, essa disciplina, ao mesmo tempo que eu não tô queimando o motor da máquina? Eu não tô entrando num estado de burnout, porque aí a gente consegue fazer o contrário. Trabalhamos tanto a ponto de não conseguir mais trabalhar por causa disso. Sim. Onde você acha que está o ponto de equilíbrio? Eu acho que o ponto de equilíbrio é pensar nessa performance em longo prazo. Porque pensando no dia de hoje, como eu já fui no podcast, estou aqui agora, eu tenho uma aula para dar à noite, não vou conseguir fazer muito conteúdo no Instagram, por exemplo. Então, hoje, meus concorrentes vão produzir muito mais do que eu nesta rede social. Agora, dentro de um mês, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, eles vão conseguir produzir mais do que eu? Aí eu já não tenho certeza. Então, eu sempre fico pensando em como eu posso me manter mais produtivo no longo prazo. É por isso que, por exemplo, eu tenho uma meta anual de treinos, onde eu tenho lá para esse ano 270 treinos para serem entregues. Porque eu entendo que se eu treinar, se eu estiver bem com o meu físico, eu serei mais produtivo no longo prazo. Eu não preciso de meta de leitura hoje em dia, porque eu já tenho esse hábito de ler. Quando eu quero procrastinar, eu leio. Mas lá atrás eu tinha essa meta, porque eu entendia que quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu posso dividir, mais interessante eu me torno para a minha audiência, e com isso eu consigo criar uma certa barreira competitiva que vai me proteger no longo prazo. A mesma coisa em relacionamento, né? Com a minha esposa eu sou muito mais feliz, então isso protege a minha produtividade no longo prazo, a minha felicidade a longo prazo. Então, por isso que a gente tem que separar um tempo para convívio. Então, pensar a longo prazo é muito importante para essa parte. Porque se o cara ele pensa só em produzir em um horizonte de 1 ano, esse cara vai se entupir de drogas, né, sei lá, de anfetaminas, aquela que o pessoal toma pra caramba, não fugiu o nome. Rebite? Não, não era esse. É que depende de onde você tá falando, a droga muda, né? Aqui... Uma que o pessoal toma pra produzir, que é tipo aquela droga daquele filme Sem Limites. Talvez seja essa, Ritalina. Não era exatamente o nome, mas enfim, tem várias drogas dessa, né? E não estamos recomendando nada pra ninguém aqui. Venvance. É, que aí no mercado financeiro o pessoal usa esse negócio aí a rodo. Eu lembro até quando eu tive mal da coluna, eu fui num médico, ele falou, o que você toma assim de remédio regulado? Eu falei, nada. Daí ele falou, não, pô, você tem? Eu tinha 32 anos na época. Você tem 32 anos, como é que você não toma nada? Eu falei, nada pra acordar? Eu falei, café. Pra dormir nada? Eu falei, não, já tô com sono mesmo, eu deito e durmo muito bem. É um resumo da nossa geração isso daí, né? E ele falou, não, cara, no mercado financeiro, você tem que tomar alguma coisa pra acordar, uma pra dormir, outra pra performar melhor durante o dia. E aí, com certeza, esses caras no horizonte de 1 ano vão performar mais do que eu em termos daquilo que eles vão fazer. O único ponto é, será que estão alocando o tempo deles na área mais interessante possível? Talvez não. Aí isso me dá uma vantagem. E o outro é que no outro ano eles vão ter um problema. Ou, talvez não no outro ano, mas daqui a 5 anos eles vão ter um problema. Não é um ritmo sustentável. Então eu penso sempre ao longo do tempo, né? Eu quero me manter produtivo. E aí o que eu penso? Eu tenho que ter 2 vídeos na semana no meu canal do YouTube de Educação Financeira, 1 podcast por semana pelo menos, às vezes 2, e stories todo dia. Se eu estiver fazendo isso, eu sei que eu estou mantendo um ritmo onde num espaço de 5 anos é muito difícil
que um concorrente meu tenha produzido muito mais do que eu. E você dorme bem? Muito. Muito bem, cara. Não tem problema pra dormir, não. Que essa também tem sido uma outra questão. Eu vi que vocês recentemente conversaram com o Wesley, né? Sim. E maravilhoso. Ele é muito bom. Muito bom, Ele né? é muito bom. E é muito doido, né? Como a gente tá começando a olhar. A gente tinha todo aquele papo do trabalho enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. E como a gente tá olhando esse tipo de lugar comum. E não, pô, dorme. Você vai trabalhar melhor se você dormir. Você vai pensar melhor, você vai ter escolhas melhores. Você tem visto a gente ressignificar, ou pelo menos repensar essas cobranças de performance nos últimos tempos? Eu acho que as pessoas, elas são muito doidas, cara. Porque, por exemplo, eu acabei de falar que eu sou viciado naquilo que eu faço, né? Mas eu sei que para fazer isso melhor ao longo do tempo, eu tenho que basicamente dormir. Uhum. Então, é aquilo que eu disse do cara ter uma obsessão muito grande para ter um sucesso num prazo muito curto. E aí ele dá um problema na máquina. Agora, eu não sei se o pessoal tá ressignificando isso, não. O que eu vejo por aí é bem diferente, né? O que eu vejo à minha volta. Eu sou um cara que eu prezo muito pelo meu descanso. E felizmente eu durmo muito bem. Eu acho que o fato de dormir muito bem faz com que eu consiga acordar pela manhã mais disposto, para treinar melhor, para estar mais longevo ao longo do tempo, para produzir mais. Então o sono é muito importante. Até esse ditado trabalha enquanto eles dormem, né? A gente brincou no podcast que é trabalha enquanto eles dormem e morra mais cedo. No final o cara fica menos longevo. Eu tenho visto, eu não sei se você tem essa mesma percepção, principalmente quando a gente tá falando às vezes de direção de algumas empresas, algumas figuras de CEOs, a gente tem visto cada vez mais o que antes era o cara que estava por trás da máquina, por trás da operação, é o cara que, sei lá, o diretor que anotava a coisa, vai embora. A gente tem visto essas pessoas tomarem um protagonismo, então cada vez mais a gente tem visto CEOs dando palestras, apresentando marcas, se tornando quase que celebridades dentro do mercado corporativo, mas esses caras discutindo também muito o estilo de vida, né? Muito de como exercício, de como se apresenta, de como falar bem. Você acha que está aumentando a exigência um pouco desses cargos altos administrativos dentro de empresas? Eu acho que não está aumentando a exigência nesse nível do cara ter que estar aparecendo e falando dessas coisas. Acho que algumas pessoas viram que você tem um grande ganho quando você começa a aparecer. Lógico que não tem um custo zero nisso, né? Você vai ter pessoas que não vão gostar de você. Falar para muita gente é sempre complicado, porque cada um vai ter um gosto, vai se sentir ofendido de uma maneira subjetiva diferente. Se são 100, já é impossível. Se são 1.000 ou 10.000 ou 100.000, acabou. Sempre que você for falar, você vai ofender alguém. E alguém não vai gostar de você por conta disso, ainda que você não tenha tido a mínima intenção de ofender aquela pessoa. Então não é um custo zero. Mas os benefícios, eles são muito maiores do que os malefícios. Eu acho que o pessoal viu isso. Até porque CEO, a não ser que ele seja um CEO fundador, ele está naquele cargo, ele pode ser demitido. Então, se esse cara ele já tem um público, ele já tem algo mais a agregar, de fato, ele tem uma barreira competitiva, ele tem uma vantagem contra outras pessoas na hora de disputar um certo cargo. Mas isso acontece muito em empresa menor. Você não vê um CEO de banco aparecendo, um cara que já tem 20 anos assim, de carreira corporativa, é difícil isso acontecer. É que o que a gente está vendo é um movimento inverso. O mercado de influenciadores no marketing digital, ele começou muito informal e ele está se profissionalizando. E aí o que eu estou vendo até são influenciadores começando a aparecer menos para virarem CEOs. Muita gente quer fazer essa transição. Que loucura. E eu não sei se é uma boa não, viu? Porque é pensar em alocação de recursos escassos. Eu não acho que eu seria, né, dentro do Grupo Primo, um melhor CEO que a gente poderia ter. Tem gente que é muito melhor do que eu para fazer as tarefas de um CEO. Agora, essas pessoas não são melhores do que eu para produzir o conteúdo. Porque se elas fossem, elas estavam maiores do que eu em rede social. Até uma discussão que eu tive com o Thiago, né, sobre a alocação de recursos escassos. Porque ele falou, cara, eu tô sendo menos influenciador e mais CEO. Eu falei, para mim tem que ser o contrário. Tem que ser mais influenciador, porque é aí que você gera um baita diferencial, alavanca as empresas todas do grupo, e menos CEO, porque essa parte a gente tem executivos muito bons aqui na empresa que podem desempenhar esse cargo tão bem, talvez até melhor do que você. Você falou do Thiago Nigro, queria fazer uma pergunta aqui para você, que eu acho que é a pergunta de ouro para qualquer um que vai pensar em abrir um negócio, que é como escolher ou decidir se uma pessoa é um bom sócio? Essa pergunta é altamente complexa. Porque às vezes você descobre que não é um bom sócio tarde demais, né? Qual que você acha que é o caminho, assim? O que você levaria como critério? Cara, bom, primeiro que
é muito fácil errar nisso. Muito, muito, muito fácil. Até porque o que eu for falar aqui não vai servir tanto, porque pessoas são totalmente complexas. Eu acho que não tem nada mais difícil do que lidar com pessoas. O pessoal fala que física é difícil, por exemplo. Não, física segue leis, entendeu? Você consegue calcular o lançamento de um foguete? Você não, né? Mas um físico consegue calcular o lançamento de um foguete para ver quando ele vai chegar na Lua e com uma precisão absurda. Eu gostei da ênfase que ele deu, você não. Você que eu digo a gente, né? Porque não é simples assim, mas para esse cara, com software, tudo, ele vai calcular, vai ser realmente muito preciso. Então, física não é difícil, psicologia é difícil, pessoas são difíceis, pessoas são imprevisíveis. Se eu pego, por exemplo, esse copo aqui e jogo ele num lago, ele vai afundar. É isso que vai acontecer. Se eu pego um pedaço de isopor e jogo ele num lago, ele vai boiar. É física, isso vai acontecer. Se eu pego uma pessoa e jogo num lago, ela pode afundar, ela pode boiar, ela pode nadar, ou ela pode sair do lago e me jogar lá dentro porque ela é vingativa. Você não sabe o que vai acontecer. Então, qualquer regra com pessoas é cheio de poréns, assim, e de observações, porque não vai funcionar para todo mundo. Agora, eu acho que o principal, e isso eu digo porque a gente acertou e errou dentro do grupo. Teve sócios que entraram e saíram, né? É o alinhamento quanto à visão de longo prazo. Porque o Thiago é um cara muito focado em longo prazo e eu também sou um cara muito focado em longo prazo. E como a gente não precisa tirar o dinheiro agora, a gente pode reinvestir para que a empresa cresça cada vez mais. Se você tenta colocar um sócio para dentro que ele tem uma visão diferente e ele quer agora o resultado e não investir para crescer mais, vai dar problema ao longo do tempo. Então, o principal é um alinhamento quanto a longo prazo. A gente pode entender que essa sociedade, qualquer sociedade de negócios, ela é muito parecida com um casamento. E no casamento é a mesma coisa. Onde que as coisas vão começar a dar errado? É no alinhamento de longo prazo. Você tá com a pessoa, se ama tudo, gosta muito um do outro, se dão super bem. Um quer ter filho, o outro não. Uma hora a gente sabe, isso vai acabar, pô. A não ser que um dos dois mude de ideia. Porque eles não têm o mesmo plano de longo prazo para seguir juntos. Então, o principal é alinhamento de longo prazo. Essa é a receita para que uma sociedade tenha mais chance de dar certo. E assim como num casamento, a principal causa de separação são problemas financeiros. Em sociedade também. Se a empresa está ganhando dinheiro, está gerando lucro, é muito mais fácil que ela se mantenha estável e com a sociedade funcionando ao longo do tempo. Se ela não está, aí começam os problemas. Então, empresa tem que dar lucro. É uma premissa básica do nosso negócio. Somos uma empresa que busca o lucro. O que andou meio fora de moda no mundo que a gente vê nos últimos anos, antes da subida dos juros, né? E tem uma coisa que eu vejo, principalmente em sociedade, e eu falo um pouco aqui de experiência própria, que às vezes a gente acaba tendo pessoas que são muito boas, ou que às vezes têm o mesmo plano, a mesma ideia, a mesma concepção, mas que talvez não sejam exatamente as pessoas para trabalharem juntos. Ou até mesmo quando você trabalha junto, e aí meu advogado, eu tenho um advogado que ele é ótimo disso, assim, fala muito isso comigo. De que às vezes o cara tem um sócio, mas o sócio não trabalha tanto quanto ele, e acaba tendo aquela frustração do, pô, eu tô aqui, você tá ali, né? É difícil você chegar nesse equilíbrio do... Às vezes um bom amigo não vai ser um bom sócio, e às vezes um bom sócio pode ser um péssimo amigo, mas ele ainda é um excelente sócio para sua empresa, né? A empresa não tem muito coração, né? Olha, tem uma frase do Rockefeller, onde ele diz que preferia amizades surgidas nos negócios do que negócios surgidos na amizade. Aí. Então esse é um ponto bem interessante. Citando até o meu caso com o Thiago. A gente era concorrente, ficou amigo durante esse período, e aí demorou 4 anos para a gente sentar e conversar sobre sociedade, né? E aí somos sócios há quase 3 anos agora. Então é um tempo grande de relacionamento. Igual casamento, né? Você não conhece a pessoa e casa na hora. Você primeiro namora, depois você fica noivo, em mais ou menos tempo para depois casar. A sociedade foi exatamente igual. E até eu posso citar um caso que aconteceu com a gente, eu falei no começo do podcast, né? O Joel não é mais nosso sócio, né? Vendeu a parte dele pra gente. E o Joel é um cara que eu admiro pra caramba, né? Super focado, trabalha pra cacete igual a gente. E, poxa, eu poderia falar horas e horas bem do Joel aqui. Por que não deu certo? Se ele é um cara que eu admiro, se ele é tão bom assim. A gente gosta dele, é amigo até hoje. Porque no final das contas, o alinhamento estava diferente para o longo prazo. Não porque ele queria o resultado agora. Ele também é um cara focado em longo prazo.
mas porque a gente viu que o nosso caminho era finanças, no final das contas. O que é até meio óbvio, né? Quem olha de fora fala, poxa, o Grupo Primo tinha que trabalhar com a parte financeira. Só que a gente deu umas voltas, a gente falou, não, vamos tentar lançar uma plataforma de programação, por exemplo, porque nosso público pode estar demandando isso, está muito aquecido o mercado, marketing digital, a gente foi para umas outras áreas, tem um braço de MBA lá dentro que tem várias áreas diferentes também. Mas a gente percebeu que se a gente coloca esforço em uma área, nunca vai ser tão bom quanto colocar esse mesmo esforço em finanças. O resultado lá vai ser maior. Então, pensando em alocação de recursos escassos, a gente viu que finanças era o core. E o João falou, cara, eu não sou finanças, então, embora eu adore isso aqui, a gente seja muito amigo, acho que eu vou sair, vou vender minha parte para vocês, porque ao longo do tempo esse braço vai crescer mais do que o restante, e aí vai ficar mais importante, essas pessoas terão que ser mais sócias, e eu vou naturalmente ser diluído do negócio, porque vai ser o justo, inclusive, no longo prazo. Então ele falou, antes disso acontecer, quero vender a minha parte para vocês. Daí eu falei, poxa, entendo o raciocínio. A primeira vez que ele falou comigo, eu falei, cara, não entendi. Daí depois ele me explicou, eu falei, não, faz sentido. Então, às vezes, né, um cara que é um ótimo amigo, que é uma pessoa que você admira, que é altamente competente, muito boa no que faz, não vai virar um bom sócio para ficar no longo prazo, porque o plano de longo prazo dele vai ser diferente. Então, é novamente aquela questão da visão de longo prazo igual. Ele pode ter uma ótima visão de longo prazo também, mas tem que ser muito parecida, convergente com a sua. E você falou aí dos seus sócios, e quero falar aqui da sociedade que você tem também com a sua esposa, que apresenta um podcast com você. Como é que é trabalhar com a esposa, bicho? É complicado. Não, hoje em dia é muito mais simples do que lá atrás, né? E eu acho que é uma complicação que vale muito a pena. Não que, novamente falando de pessoas, não existe uma regra absoluta. Então você tem que trabalhar junto com o seu cônjuge. Não é isso. Mas a gente ficou com um nível de alinhamento muito maior depois que começou a trabalhar na mesma área. Porque quem foi pra rede social primeiro foi a Malu, que é a minha esposa. E aí depois que ela deu certo que eu resolvi ir. E quando ela começou em rede social, eu ainda no exército, eu tinha um pouco de ciúme daquilo. Eu falava, caramba, ela passa o dia no celular, chega em casa cansado do trabalho, ela tá trabalhando ainda. Depois que eu fui junto pra rede social, eu passava mais tempo no celular do que ela, porque eu entendi o que ela estava fazendo, né? E aí, para ter um resultado também, eu me viciei, entre aspas, naquilo. Então hoje é muito mais simples a gente trabalhando junto, um dá conselho no negócio do outro. Os nossos negócios hoje são separados, a Malu não está no Grupo Primo. Então antes a gente tinha uma empresa com 2 braços diferentes. Tinha os negócios do Bruno e os da Malu. E até para evitar de brigar, que é uma coisa que naturalmente aconteceria, a gente definiu, olha, a propriedade privada é a maneira de resolver conflitos. Eu falei, poxa, é isso aqui que funciona no mundo, então vamos adotar a nossa empresa também. E como assim, né? Pensa num condomínio. Na sua casa, que é sua, é você quem manda. Você quer pintar as paredes de roxo, porque você adora o Nubank, você faz o que você quiser. Agora, na área comum do condomínio, se alguém tenta pintar a academia de roxo, aí um monte de gente vai chiar, e com razão, porque afinal é área comum. Então tem que ser uma decisão conjunta. Agora, na sua casa, você é o soberano, porque é a sua propriedade. Então a gente fez a mesma coisa. A Malu, ela tinha um negócio dela, onde ela era soberana, eu podia aconselhá-la, mas ela tomava a decisão. Nós dizíamos que ideias não tinham hierarquia, mas decisões tinham. Então quem decidia era o dono do negócio e aquilo passava a valer. E ela fazia a mesma coisa na minha área. Depois que a gente passou a fazer isso, o número de brigas assim por conta de trabalho diminuiu muito e os ganhos assim em termos de alinhamento, de conversa, foram incríveis, né? Eu acho que a gente está hoje na melhor fase do nosso casamento. A gente está há 7 anos juntos, casados, mas estamos há 13 anos juntos desde que a gente começou a namorar. E tá incrível, assim, poder trabalhar com uma pessoa que a gente, sabe, você viu mudar ao longo do tempo, porque eu casei com uma estudante, eu estava formando em ciência política, ela casou com um jovem oficial do exército. Não tem nada a ver o que a gente faz hoje com o que era lá atrás. E, no entanto, eu admiro muito mais a Malu de hoje do que a lá de trás, que eu já conhecia e eu não sabia o que viria a se transformar por conta das coisas que ela conquistou, da maneira como ela trabalha. Então é muito bom. Só que é difícil você separar as coisas. O pessoal muitas vezes pergunta, como é que você faz para separar trabalho de relacionamento? Porque eu imagino uma briga que vocês têm de coisa de trabalho, e eles têm que... Se eu tivesse que dormir com quem trabalha comigo, não ia ter paz. Imagina que às vezes você tá com aquilo na cabeça e precisa... Dar beijo de boa noite ainda? O que é isso? Tem gente que consegue separar, a gente não consegue. O pessoal fala, não, a gente quebra o pau no trabalho, mas depois foi pra casa, trata como se nada estivesse acontecendo. Não, a gente é meio passional nesse ponto, não consegue separar tão bem. Logicamente, a gente tem maneiras de lidar com esses conflitos. A gente já combinou diversas vezes que não pode dormir brigado.
E já diversas vezes descumprimos o combinado, né? Mas a gente consegue lidar com isso. No geral, tanto a Malu quanto eu somos pessoas flexíveis. E a gente reconhece quando tá errado. Então isso ajuda muito. Até uma coisa boa para a sociedade, além de casamento, é ter sociedade ou casar com uma pessoa que é flexível. Porque se o cara é muito inflexível em quase tudo, vai dar problema uma hora, pô. Não tem como. E você falou aí de casamento, você até citou rapidamente, eu trouxe aqui essa pesquisa, que eu sempre acho legal de citar, que foi um levantamento que foi feito pelo SPC, né, Serviço de Proteção ao Crédito, que, e aí junto com a Confederação Nacional de Lojistas, a CNDL, e o Banco Central, que eles revelaram que 46% dos casais costumam brigar por questões ligadas ao dinheiro. E aí, entre os motivos pelos quais brigam, estão os gastos que ultrapassam a condição financeira. Como que você vê que um casal pode conversar de dinheiro, pode ter suas metas de dinheiro, sem ter discussão, sem ter treta? Cada casal é um casal, né? Porque, por exemplo, Malu e eu, tudo é junto, desde sempre. Até porque no começo, quem tinha renda na casa era eu, como militar, e a Malu estava na faculdade ainda. E aí quando ela passou a ter renda, a gente incorporou, pagava o bolo das despesas comuns, investia uma parte, outra parte era disponível para consumir, de acordo com o combinado que nós tínhamos no orçamento. Então acho que o combinado não sai caro, é a primeira coisa. É definir um orçamento. Agora, se vocês vão tratar tudo como algo comum, ou se cada um vai pagar um proporcional do orçamento, um ganha 10, o outro ganha 5. Então quem ganha 10 arca com o dobro das despesas, por exemplo, em comparação aos 5, tem que ver o que funciona melhor para aquele casal. Agora, o melhor, né, não tem fórmula pronta, o melhor vai ser aquilo que vai funcionar durante mais tempo e que vai manter as duas partes satisfeitas. Porque se uma parte está insatisfeita, ao longo do tempo essa insatisfação vai aparecer. Na verdade, ao longo do tempo não, em pouquíssimo tempo. Na primeira briga, a insatisfação vai aparecer. Então, o principal é fazer algum tipo de combinado, definir um orçamento conjunto, onde as duas partes contribuem. Se uma parte não gera renda, por exemplo, contribui de uma outra forma, né, sendo mais econômica, poupando algum tipo de gasto que os dois teriam dentro de casa. Agora tem que ter algum combinado, porque o combinado não sai caro. E o principal é novamente aquilo que a gente falou de uma sociedade quando ela é lucrativa. Não dá tanto problema. Agora, a hora que começa a aparecer dívidas, despesas com juros, aí começa a dar problema. E infelizmente é a realidade do brasileiro, né? Aqui no Brasil é totalmente comum as pessoas terem dívidas. É tão comum que virou normal, né? Anormal é você não ter dívida e investir. E isso é uma péssima situação. Até porque desenha uma figura no futuro horrorosa. Porque a mentalidade do investidor, por exemplo, é a seguinte: você ganha um X, você economiza a parte disso, digamos 10%, é um número bom para se ter no começo como meta, e aí você economizando, você se abstém de consumir hoje, você consome menos, o que dói, inclusive. Até comparado com todo mundo que consome tudo que pode, talvez mais um pouco. Só que você investe isso para ter um maior poder de consumo no futuro. E isso é positivo. Você vai conseguir ter um poder de consumo maior no futuro investindo esse dinheiro. E o que o endividado faz? Ele consome hoje tudo que ele ganha e às vezes mais. Esse mais vem de uma dívida. Essa dívida no Brasil tem juros altíssimos. Então, para pagar os juros da dívida, ele está topando ter menos no futuro. Então, no futuro, e extrapolando para décadas no futuro, nós estaremos menos produtivos, seremos mais velhos, as despesas estarão mais altas, porque somos um país de inflação relativamente alta, na média de uns 6% ao ano e ao longo do tempo. Você não sabe como é que está o mercado de trabalho, se aquilo que você faz hoje e que talvez você faça muito bem porque é altamente especializado, ainda vai existir. Quais são as implicações da inteligência artificial, de um chat GPT que monta roteiros de vídeos, que fazem petições jurídicas. Eu vi um advogado no Twitter outro dia falando, mandei o chat GPT fazer uma petição, ficou 100% a ponto de substituir um advogado? Não. Ficou 70% a ponto de substituir meu estagiário? Sim. Então a gente não sabe, por isso o mais importante é poupar o dinheiro agora. E para conseguir poupar, como é muito fácil consumir, se não fizer esforço nenhum você consome tudo que você ganha, as duas partes têm que ter um combinado dentro de um relacionamento. E aí o combinado vai mudar por quê? Porque depende de como vai começar o relacionamento. No meu caso, Malu e eu não tínhamos nada quando a gente começou. Então é muito fácil falar que, olha, desse nada que a gente tem, tudo é dos dois. Porque era nada. Uhum. Agora, se é um relacionamento onde alguém já constituiu o patrimônio, uma pessoa já tem apartamento, carro, a outra não tem nada, aí é mais difícil.
né? E por isso que tem que ter um combinado, sentar na mesa e discutir realmente uma relação para falar, olha, como é que vai ser para que a gente tenha o mínimo de briga possível, porque se não discutir vai ter briga ao longo do tempo. Então é uma discussão que ela é ruim quando acontece no primeiro momento, mas ela poupa muito trabalho e rediscussão depois. E também saber jogar pro time, né? Porque acho que quando você... Por exemplo, hoje eu moro sozinho. Eu decidi comprar um tênis caro. É uma escolha minha. Então, pro meu orçamento, eu falo, pô, eu vou comprar esse tênis caro aqui e vou ficar sem, sei lá, comer fora por 3 semanas. Não sei. Custa um pouquinho mais que 3 semanas, né, os meus tênis, né? Um pouquinho mais. Mas, dentro de um casamento, você decidir fazer isso, tipo, não, peraí, pô, esse aqui é o dinheiro que vai da escola das crianças, é o dinheiro que é da compra do mês. É importante saber que, a partir do momento que você tá numa relação, você não pode mais tomar uma decisão egoísta sem levar em consideração que a outra parte vai ser afetada também, né? É verdade, é bem complexo essa parte. Eu dei uma olhada aqui e uma coisa que eu acho muito legal é o quanto você fala no seu conteúdo sobre seu pai. E querendo manter um pouco aqui nosso papo nesse coisa de família, assim, o quanto que você vê que esse ambiente familiar que você cresceu, com a educação do seu pai, com a questão do seu pai, com a leitura, esse incentivo, ele ajudou na sua formação? Bom, se eu fosse botar assim em termos, sabe, percentuais, 95% do que eu sou veio da minha formação familiar, 5% porque eu me expus ao mercado financeiro / internet. Mas esses 5% dentro daquele Pareto geraram um monte de resultado. Mas a influência da minha família foi grandíssima. E meu pai foi um grande exemplo para mim. Só que meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos, né? Uhum. Eles decidiram se separar. E eu vi meu pai muito pouco por ano. Mas mesmo assim ele sempre esteve muito presente na minha educação e era um exemplo. Eu comecei a ler porque eu queria ser o meu pai. Eu até brinco, né, que quando a gente era pequeno, eu e minha irmã, minha mãe ia com shopping com a gente, pegava a parte difícil. Levava as 2 crianças e a gente era terrível, ficava se batendo assim o tempo inteiro para comprar roupa. E meu pai falava, vou na livraria ler um livro. Então, o tempo todo meu pai estava com um livro na mão. E eu achava meu pai mega inteligente. Ele sentava para estudar comigo no colégio para fazer o dever de casa, né? Ele sabia tudo. O que não era tão complexo, né? Porque era a primeira série, segunda série, tudo. Aí depois vai ficando mais complicado, né? Mas eu falava, nossa, meu pai é muito inteligente, ele lê muitos livros. Então eu associei a questão de que se eu ler muitos livros, eu vou me tornar uma pessoa inteligente também. E eu comecei a fazer isso. Até uma vez eu estava testando meu pai. Depois dos meus pais já separados, eu fui passar férias na casa dele. E aí ele estava com um monte de livros pela casa. E eu via que isso não acontecia antes, porque minha mãe tinha o bom senso de falar, dá uma segurada nisso. Quando ele separou e ficou solteiro, ele tinha livro na cozinha. Então eu ia pegar assim, uma coisa na cozinha e falava, pai, cadê o biscoito dele? Procura aí entre Armas de Hermes e Aço e Revolução dos Bichos, deve estar ali no canto. E aí eu peguei um dicionário e comecei a querer testar, né? Aí pegava lá e falava, pai, o que é liturgia? Né? Aí falava, liturgia são rituais, né? Aí passava algumas páginas e falava, pai, o que é uma pessoa intransigente? Dele, um sinônimo de intolerante. Aí uma hora eu falei palavras tão aleatórias que ele falou, o que você tá lendo que tem essas palavras tão aleatórias? Eu falei, não, o dicionário dele falou, para de ler esse negócio aqui, seu homem de poucas letras, né? E vai ler um livro de verdade. Eu lembro até hoje desse diálogo. Então isso foi um grande exemplo para mim. E eu não tenho filho hoje, mas chega muita pergunta na minha caixa sobre isso, né? Nossa, como é que eu faço, porque eu falo muito do meu pai, para influenciar o meu filho a ler? Ou como é que eu faço para ensinar educação financeira para o meu filho? Sendo que eu não tive isso de fábrica em casa. E eu acho que a melhor influência para uma criança é o exemplo. Crianças aprendem através da observação e da imitação. Se você vê como é que uma criança aprende o português, é assim. Aí depois ela vai para a escola para aprender gramática, para aprender a escrever, a ortografia, uma estrutura com coerência, coesão, ao longo do tempo. Agora, a falar é basicamente imitando os pais. Se você olha uma criança de 3 anos falando palavrão, a única certeza que você tem é que os pais falam muito palavrão, e por isso a criança ficou desbocada. Então a mesma coisa com leitura, mesma coisa com finanças. Quer que o seu filho se interesse por ler, leia na frente dele. Quer que ele se interesse por uma gestão correta do dinheiro, faça a mesma coisa em casa, para que ele aprenda aquilo, veja você fazendo, veja você sentado, por exemplo, com uma tela de computador aberta no home broker e com o tempo venha se interessar por aquilo. É o que naturalmente vai acontecer. Já que, pelo menos num primeiro momento, né, o grande herói de uma criança é o seu pai e sua mãe.
As crianças imitam o que a gente faz, né? Minha sobrinha de 4 anos pega lá a mão vazia, não é mais assim, ela faz assim hoje em dia, pra fingir que tá falando no telefone. Porque ela vê o pai fazendo, vê a mãe fazendo e faz a mesma coisa. E você acha, agora indo pro oposto, como que eu faço quando eu tenho uma criação ruim? Quando eu não tenho um exemplo dentro de casa? Você acha que tem solução para, de alguma maneira, se reprogramar, de adquirir esses hábitos quando você cresceu num contexto onde não é pregado bons hábitos ou boas culturas, por exemplo? Bom, acho que dentro de finanças eu posso falar que eu sou um exemplo disso, porque minha família me deu uma ótima educação, mas a minha família não era equilibrada em termos financeiros, né? Fizeram dívidas, demoraram muito para começar a investir o dinheiro, e a minha sorte foi que quando eu tinha uns 17 anos, meu pai estava nessa fase de começar a investir dinheiro, tinha colocado um pouco de dinheiro em fundos de investimento, que estava indo muito bem naquela época, era 2006, e eu quis fazer igual. Então eu dei essa sorte, mas não era a caminhada que eles tiveram. Fizeram como toda família. Pega crédito para comprar carro, paga parcela com juros. Ah, quer comprar a máquina de lavar, parcela no cartão, não deu para pagar. Então paga só o mínimo e deixa a dívida acumular. Então eles meteram os pés pelas mãos na parte de gestão financeira. E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu repetia aquele padrão na minha vida, ou eu olhava aquele sofrimento que era gerado, porque nunca me faltou nada, mas também não sobrou muita coisa. Quando eu estava na fase da escola, se eu quisesse sair no cinema, por exemplo, eu não tinha uma mesada para fazer isso. Eu tinha que pedir dinheiro e minha mãe falava, não tenho, não dá para você ir. Eu ia fazer o quê? Aí não tinha como. Daí eu pensei, poxa, eu não quero passar esse tipo de restrição no futuro. Como é que eu posso fazer para não passar esse tipo de restrição? Eu tenho que fazer diferente do que meus pais estão fazendo. Eu gosto muito de ler livros antigos. Há relativamente pouco tempo, acho que coisa de 1 ano, eu li Plutarco, que era um historiador grego que vivia em Roma. Uhum. Ele tinha uma coleção, que infelizmente em português tem pouquíssimos livros, que era o Vidas Comparadas, onde ele comparava sempre um grande grego e um grande romano. E tem, talvez no melhor desses, né, uma comparação entre a vida de Júlio César e Alexandre o Grande. E tem umas frases assim do Alexandre que são incríveis, né? O Alexandre, por exemplo, ele falou para os seus generais, não sabem que a melhor maneira de manter a vitória duradoura é não copiando os vencidos? Então, se você vê uma pessoa apanhando das finanças, não copie o padrão dessa pessoa. E a gente tem essa percepção de que se a família faz tudo direitinho, a criança vai fazer também. Concordo. Se faz tudo errado, a criança vai fazer também tudo errado. Até certo ponto. Porque se a gente fosse pensar assim, né? Uma criança que foi abusada, então ela vai, quando for adulto, vai abusar de outra pessoa. Se fosse assim, através, né, de juros, assim, de juros que eu digo não, mas de simplesmente progressão, então o mundo hoje estaria com todo mundo cheio de abusadores e abusados no final das contas. E tem muita gente, mas muito menos do que era para ter se fosse simplesmente repetição do padrão. Então o ponto é que aquilo que acontece com a sua família não é o seu destino. Né? Você pode usar como aprendizado. Tem sempre aquela história da meu pai era alcoólatra e por isso eu sou alcoólatra, mas tem o mesmo cara que fala e por isso eu não bebo. Então é uma questão de escolha também. Lógico que o ponto de partida se altera, e aí para algumas pessoas vai ser muito pior do que para outras, a trajetória de construção de patrimônio, enfim, de crescimento e evolução pessoal, mas dá para fugir dessa sina. E vamos pensar agora que eu, tô ouvindo esse papo, tô inspirado, tô curtindo, cara, quero começar a pensar no meu patrimônio a longo prazo, quero começar a organizar minhas finanças, mas eu tô quebrado de dívida, tô usando o cartão de crédito para pagar o cartão de crédito, que é um clássico brasileiro, acho que é uma coisa icônica que a gente consegue fazer por aqui. Qual que é o primeiro passo para eu começar a organizar minha vida financeira a partir do momento de endividado? O primeiro passo é resolver essa questão das dívidas, que geralmente é uma questão de fluxo. O que eu quero dizer, né? O seu fluxo de pagamento, aquilo que você recebe, não é o suficiente para pagar o seu fluxo de gastos. Então você tem que resolver ou diminuindo gastos ou aumentando aquilo que você ganha. Nossa, né? Reinventou a roda aqui. Não, é super básico. Poxa, mas se é tão básico, por que você não faz? Por que 90% das pessoas não fazem? Então esse é o ponto. O básico para você começar a investir é fazer sobrar dinheiro e não ter dívidas. Porque não adianta nada eu chegar para alguém e falar, não, começa a investir aí o cara começa a investir para ganhar 1% ao mês, que é o que a gente tem em renda fixa hoje no Brasil, enquanto ele paga 4% de juros no empréstimo pessoal, enquanto ele paga 11% no cheque especial. Não adianta, você repete esse processo de investir para ganhar 1 enquanto você paga 4 ou 11, você quebra no longo prazo. Então a primeira coisa é avalie a sua situação inicial. Então você tem dívidas,
A dívida tá onde? Ah, tá no cartão, tá no cheque especial. Troca essa dívida extremamente cara por uma dívida mais barata. E tem uma regra quanto à questão de fazer dívida. Quanto mais fácil for o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Cartão de crédito tá na tua mão, já tá aprovado. Você pode gastar o que você quiser, se não pagar, aí que vem o juro cavalar. Cheque especial já tá na sua conta, tem que falar com ninguém. É só tirar. É quase mágico, né? Você tira, nada acontece, só muda o dígito na tela ali, você tá com o dinheiro na mão. Então, se você quer juros mais baixos, tem que falar com alguém. Tem que ir no gerente de banco, tem que, por exemplo, fazer um consignado onde você consegue deixar lá um contra-cheque para diminuir gastos, né? No caso de funcionário público dá para fazer isso, aposentado. Então o primeiro ponto é, tem dívida, ela é cara, troque por uma dívida mais barata. O que é isso? A dívida tem 11% de juros, troca por uma que tem 3%, que ainda é um puta de um juro. Eu queria poder investir meu dinheiro a 3% ao mês, né? O resultado seria fantástico. Resolveu essa questão da dívida cara para barata, não faça mais dívidas. E aí é complicado, porque como eu disse, ou você aumenta a sua renda, o que costuma dar mais trabalho, ou corta os seus gastos, o que imediatamente é o mais fácil a ser feito, mas é doloroso. Afeta o estilo de vida. Exatamente. Né? Você aumentar o seu padrão de vida é muito simples. Você diminuir é bem mais complexo. É bem mais complexo. E a tragédia, né, do brasileiro, até extrapolando, isso aí é nível mundial hoje em dia, mas é que geralmente tudo que a pessoa ganha, ela gasta. E há um motivo para isso também. Como investir algo um pouco mais complexo, um cara vê, poxa, mercado financeiro é muito complexo, isso aqui eu deixo para depois. Um dia eu aprendo, estou muito novo, vou aproveitar a vida, quando eu tiver 30, 40 anos eu aprendo. Então o cara vai deixando para depois. E aí ele fala, sobrou um pouquinho, bota na poupança, não rende nada. Basicamente nem cobre a inflação em muitos períodos. Então ele vê, poxa, poupar não adianta, eu vou gastar tudo que eu ganho. E à medida que ele vai ganhando mais, porque com 20 ele costuma ganhar pouco, com 25 tá ganhando mais, com 30 tá ganhando mais. Ele vai aumentando o padrão de vida dele também. Vai gastando mais, mas não faz reserva. Então a hora que por algum motivo essa fonte de pagamentos ela desaparece, ele ficou desempregado, o negócio dele quebrou, o custo de vida tá alto e ele entra numa situação de endividamento. E como ele nunca estudou finanças, ele pega crédito nos piores locais possíveis. Porque ele quer aquele dinheiro fácil, não quer ter trabalho. E o dinheiro fácil custa mais caro. Então, o primeiro ponto é, depois de você ter feito toda essa trajetória de dívida, começa a poupar dinheiro, paga a dívida mais rápido, parou de pagar a dívida, você vai começar a investir esse dinheiro. E aqui no Brasil a gente tem uma renda fixa que paga muito bem. Então, você consegue, correndo relativamente pouco risco, e quando eu digo risco, é risco de perder o principal, né? Você pode emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, via título público, para correr quase nada de risco, porque você está emprestando para quem é o dono da máquina de criar mais dinheiro, mais reais. Você consegue uma recompensa de mais de 1% ao mês hoje. E o principal é começar a fazer isso, esse tipo de investimento, o mais cedo possível, porque é isso que faz diferença na acumulação de patrimônio, principalmente, é o efeito do tempo. Se a gente pega uma fórmula de juros compostos, você tem lá basicamente que o montante final é igual ao capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. E o tempo é o único fator que eleva a fórmula, que torna ela realmente exponencial. Eu posso dar um exemplo numérico disso, para mostrar o quanto vale a pena começar antes, ainda que com pouco dinheiro. Porque as pessoas falam, poxa, não tenho mais dívida, sobra um pouquinho aqui. Quero começar a investir, mas Bruno, são R$300 por mês. É muito pouco, né? Se eu invisto R$300 por mês, eu ganho R$3 de juros no mês. O que isso vai mudar a minha vida? Em um mês, nada. Em 2 meses, nada. Em 12 meses, quase nada. Em 24, também pouca coisa. Agora, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, muda pra caramba. O exemplo que eu posso dar é o seguinte. Até te perguntar quem você acha que vai estar melhor no final. Imagine 2 investidores. Tá. 2 investidores, investidor A e o B. Eu quero que você me diga quem vai estar melhor com 65 anos. O investidor A, ele começou a investir com 20. Ele pega R$300 por mês, que é o que muitas pessoas falam que é pouco dinheiro, e investe todo mês. Uhum. Ele vai fazer isso dos 20 aos 30. Rendimento dele, 1% ao mês. E depois ele parou, não fez mais nada até os 65 anos. A gente pode até falar que o investidor A é o investidor que ele começou cedo, mas ele é preguiçoso, porque ele investiu dos 10 aos 20, deixou investido e não fez mais nada depois. Pegou um fundo de investimento, deixou lá e não fez mais nada. E tem o investidor B, que pensava, esse A é um trouxa, porque ele não está aproveitando a vida dele agora e no futuro ele poderia investir muito mais dinheiro. O B fez isso. Ele não começou a investir com 20, começou a investir com 30. Só que para compensar que ele começou mais tarde, ele começou a investir com mais dinheiro, R$400 por mês.
o que é 33% a mais do que o A por mês. E ele investiu todos os meses dos 30 aos 65 anos. Todos os meses, mesmo rendimento, 1% ao mês. Então, resumindo aqui os dados, A investiu dos 20 aos 30, 300 por mês. B investiu dos 30 aos 65, 400 por mês. Ambos com a rentabilidade de 1%. Veja que o B investiu por um período 3,5 vezes maior do que o A. Só que o A começou com menos dinheiro, mas começou antes. Quem vai estar melhor com 65 anos? Pela pegadinha, Tem a eu pegadinha, chutaria né? o A, até por causa dos juros compostos, até por ter começado antes, e até porque desses 20 aos 30, é dinheiro rendendo em cima de dinheiro. Então, Sim. provavelmente, quando ele chegar aos 30, o que ele já rendeu deve estar lá na faixa dos 400 que o cara tá investindo. O A, quando chegar com uns 30, vai ter quase 70 mil investido, enquanto o B vai estar começando. Mas você concorda comigo que não é intuitivo pensar que o A Não, teve nada. um destino melhor? Porque o B vai começar depois, mas com mais dinheiro e vai investir por 35 anos. Pensando em termos de esforço, o esforço do B foi maior. Porque durante 35 anos ele abriu mão de parte do que ele ganha para investir. O A só fez isso durante 10 anos. Depois ele parou, ele só não mexeu no resultado. E a diferença no final é de 2 milhões, basicamente. Porque o A vai ter 4,5 milhões e o B vai ter um pouquinho mais de 2,5 milhões. Então, só por ter começado 10 anos antes, com menos dinheiro, e depois ele parou, o A teve um destino melhor do que o B. Então, para quem está assistindo aqui e é jovem e pensar, eu ganho pouco dinheiro, não vale a pena começar agora. Você está errado. Você tem que começar o quanto antes. Se o seu pai tivesse começado para você, sua mãe tivesse começado, seria ainda melhor. Mas raramente isso acontece. Né? Eles têm os problemas dele. Não começar nem para eles, às vezes. Vai começar para o filho. Agora, se você está assistindo isso agora e tem 20 anos, começa para você agora. Não espera ter 25, não espera ter 30. Se você, que está com 30, não começou ainda, comece, porque é melhor fazer isso com 30 do que com 35 do que com 40. Se você já faz para você, mas seu filho nasceu e não começou a fazer para ele, faz uma previdência privada para a criança. Bota R$100 por mês. Faz isso durante 15 anos, até os 15 anos. Depois não faz mais nada. Aí quando o filho tiver 30, você fala, olha, fiz um negócio pra você, vou te dar agora com 30. Não dá com 20 não, que com 20 o jovem não sabe nada, vai desperdiçar o dinheiro. E com 20? É. Com 20 que... Você tá maluco. Dá quando tiver 30. Tá? E aí ele vai ter uma bolada pra resolver a vida dele. E qual que é o momento, e aqui chegando, que acho que é uma coisa que você é super reconhecido dentro da internet, que eu consigo começar a viver de renda? Qual que é o passo, assim, pra eu poder olhar e falar assim, irmão, se eu quiser parar, a máquina tá girando aqui pra me sustentar. Vou fazer uma pergunta aqui. Você já fez a conta de quanto você precisa ter investido para poder parar de trabalhar e manter o seu padrão de vida hoje? Puta, eu já fiz faz um tempinho, preciso refazer ela. Mas deve estar ali... É alta, né? A gente pode fazer essa conta até agora. Uhum. Me dá não precisa nem ser o seu padrão de vida, mas vamos pensar num caso hipotético, para não revelar seus números assim, não sei se as pessoas poderiam saber. Mas pensa numa pessoa hipotética, digamos que ela ganhe R$10.000 por mês e o que ela ganha é o que ela gasta, ela não economiza nada. Mas ela vive muito bem com R$10.000 por mês. Esse é o custo de vida dela. Quanto essa pessoa precisa ter para poder se aposentar? Aposentar há quantos anos? Vamos chutar. Para poder viver o resto da vida pensando que esse custo vai crescer à velocidade de inflação. Então aqui, umas 4, 5 milha? Na verdade, hoje, fazendo a conta aqui, sendo crível, 2 milhões. 2 milhas. Por que eu faço Pra essa ter conta? uns 10 mil por mês. Exato. Pelo seguinte, imaginando... Eu sou péssimo em matemática, né? Só o dobro. Não, ótimo que você pense que é mais, porque é muito melhor ter mais do que ter menos. Uhum. Mas qual conta que você pode fazer para definir o quanto você precisa ter investido para poder viver de renda? E viver de renda, não entenda como, agora eu sou multimilionário, vou comprar um iate, uma lancha, vários carros na garagem e um casão. Se for esse o seu padrão de vida ideal, vai precisar de muito dinheiro. Agora, se o que você quer é simplesmente parar de trabalhar com o que você não gosta para ter mais tempo para não trabalhar ou começar a trabalhar com o que você gosta, é muito mais simples. Se essa pessoa que ganha 10 mil, ela quer largar o emprego, ela só precisa que o patrimônio dela dê R$10.000 para ela por mês, na média. Ela pode pensar isso ao longo de um ano, pega 120 mil de uma vez no começo do ano e vai gastando aos poucos depois. E até pode deixar reinvestido isso para ganhar um pouquinho durante esse período. E tem que ter também um crescimento para repor a inflação.
Então, por que eu falei que é 2 milhões? Porque se você imagina que você vai conseguir investir esses 2 milhões a 0,5% ao mês, hoje rende 1%, mais inflação, então vamos imaginar que a inflação ficasse uns 0,5% ao mês também. E é mais ou menos isso que a gente tem de histórico de plano real, 6% de inflação. Então, se você consegue isso, você consegue com 0,5% de 2 milhões, 10 mil, e os outros 10 mil que renderam, se render 1% ao mês, ficam lá para serem reinvestidos e crescer ao longo do tempo para repor a inflação. Com isso, você consegue viver de renda durante muito tempo e na hora que você vier a falecer, né, essa pessoa vier a falecer, o que vai acontecer com todos nós, pelo menos a princípio a gente pensa isso, vai saber se alguma coisa vai mudar no futuro com a evolução tecnológica, mas ela constitui um bom patrimônio para passar esse patrimônio para os descendentes. Então, não precisa de tanto dinheiro assim, se a gente for pensar, para que uma pessoa que tem um padrão de vida assim, classe média em São Paulo, consiga se aposentar. Porque esses 2 milhões, ela junta ao longo de 30 anos de investimento. Ela consegue fazer isso. E qual que você acha que são... Então o gatilho é esse, é ter um patrimônio que consiga pagar o teu custo de vida. E qual que é o investimento básico, assim, para essa pessoa jogar? Qual que é o game que essa pessoa tá começando a entender, ou pelo menos pesquisar, entrar no seu canal, entrar nos seus cursos, para ela começar a entender onde pôr a grana? Bom, eu vou falar o caminho complexo, Tá. né? E vou dar um caminho mais simples, mas esse é sobretudo pensando para crianças, eu diria. No jogo do bicho, o mais simples. Até pode ser, né? Se o cara souber o bicho que vai dar, pode ser bom. Mas o caminho complexo é que não existe um único investimento que vai ser, sabe, o mágico, o salvador, geralmente. A bala de prata, né? Você até pode ter um investimento que ele seja mais destinado para isso. Seria uma previdência privada, por exemplo. Mas eu não gosto da ideia de você ter um único investimento destinado para que você garanta a sua vida no futuro. Por uma criança, como você já tem que investir o seu dinheiro, investir o dela ainda, uma previdência privada é muito bom. Por que eu digo isso? Porque você tem previdências hoje. Previdência privada é um fundo de investimento com características previdenciárias. Tem vantagem na parte de imposto, você paga menos imposto. Você não tem um negócio chamado come-cotas, que existe em outros fundos, que é um adiantamento de imposto de renda, que todo ano, né, 2 vezes ao ano, no final de maio e novembro, pega 15% do seu lucro. Não tem previdência. E você tem carteiras diversificadas montadas por fundos previdenciários também. Então, se você pensa naquele exemplo de investir R$100 por mês, que seja, durante 15 anos, depois parar de investir e deixar mais 15 anos rendendo para um filho, nesses 30 anos de investimento, essa previdência não vai pagar imposto em momento nenhum, só quando o filho for usar o dinheiro. E quando for pagar imposto, é só 10%. Enquanto se fosse qualquer outro tipo de investimento, seria no mínimo 15%. No mínimo 15%, pode ser mais do que isso. E além disso, se fosse um fundo normal de investimento durante 30 anos, como esse come cotas incide 2 vezes ao ano, pagaria imposto 60 vezes. E esse imposto é dinheiro que sai do seu resultado para financiar os gastos do governo. Então para de contribuir para a sua evolução patrimonial, não tem mais juros incidindo sobre ele. Então para uma criança eu considero esse um ótimo caminho, até porque você vai dar isso na mão do seu filho com 30 anos. E vai ter a vida toda pela frente para pegar esse dinheiro e montar uma carteira para ele diversificada. Agora, para a gente, a previdência eu enxergo muito mais como uma parte de um portfólio que vai ter uma série de outros ativos. Uhum. E aí você pode ter um monte de ativos nacionais e até internacionais, porque nunca foi tão fácil antes na história do Brasil você investir fora. Nunca. Antes era muito mais complexo. Hoje em dia, até usando apps de investimento nacionais, você tem um campo lá onde você habilita a sua conta internacional para investir diretamente lá fora. E é muito bom você investir fora, porque se a gente pensa em trajetória de moedas, né, dólar contra o real, era 1 para 1 em 94, depois virou 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, na próxima Copa do Mundo talvez esteja em 6 para 1, já que eles crescem mais do que a gente. Contanto que não chegue no 7-1, cara. Um dia vai chegar. Esse trauma de novo, não. É questão de tempo. É questão de tempo. Um dia vai chegar. Isso eu estou comparando o dólar com o real. O real é extremamente novo. O real tem 28 anos. A gente pode falar que o real acabou de sair da faculdade de Direito e descobriu que quer fazer economia. Não sabe o que quer da vida ainda. Se você pega antes, aí a diferença de dólar para as outras moedas era cavalar. Porque o real, para quem não sabe, é a nossa 10ª moeda aqui no Brasil. A gente teve réis, teve 1.000 réis, teve cruzeiro novo, teve cruzeiro de novo, teve cruzado novo, cruzeiro real, real. Então será que com 10 moedas já testadas, o real vai ser a última moeda do Brasil? Talvez a gente tenha mais um processo hiperinflacionário, com dinheiro valendo nada, enquanto nos Estados Unidos o dólar é o dólar desde a independência americana. É simplesmente o dólar. Está lá, muito mais sólido do que o real.
Então, no final, é uma carteira diversificada. Se o pessoal for no meu canal do YouTube, tem muito vídeo lá explicando quanto a isso. Agora, não sabe o que fazer, uma previdência privada é um bom começo, mas para o adulto, eu não diria que é a única alocação que ele tem que ter, até porque previdência tem um foco em longuíssimo prazo. No curto prazo, o imposto sobre ela é muito alto. Se precisar mexer com 2 anos, 3 anos. Então, por isso, você não pode ter toda a sua carteira lá dentro. Show. Eu tô aqui com algumas perguntas, que são perguntas mais específicas aqui, que são de pessoas que gostam muito de você e mandaram pra gente, que são dúvidas que a gente precisa tirar aqui, muito específicas, tá? São dúvidas bem técnicas, tá, Bruno? Então, espero que você esteja bem pronto pra responder e tal. Imagina. A primeira dela Olha lá a aqui cara que você fez. qual que é a brisa do alface, cara? Isso é uma brincadeira que virou um Reels que teve milhões de views, assim. Inclusive, teve respostas de especialistas. Não, porque eu tenho resposta de um especialista pra você. Tem resposta de especialista. Já teve nutricionista falando, isso que o Bruno falou não tem sentido. Não, eu fui num lugar, falei, a gente vai gravar o podcast e tal. Inclusive, vamos gravar com o Bruno. O cara olhou pra mim sério e falou assim, fala pra ele que a história do alface é um absurdo. Então, mas é uma brincadeira, né? Mas qual é a história? Eu leio muito Sêneca, que era um filósofo romano do século I depois de Cristo. E na época do Sêneca, e um pouco antes, um pouco depois também, com certeza, os romanos, eles consideravam o alface como um calmante que deveria ser dado para homens com muita potência sexual. Então, o homem tava lá, um touro na cama, a mulher falava, dá um tempo, né? Dava alface para esse homem. E aí eu falei isso uma vez num podcast, e aí começaram a chegar os relatos. Teve uma seguidora que falou, minha avó dava alface para os passarinhos que ficavam na janela dela para eles piarem menos. Porque o alface acalma. Então o ponto é que ele é mais calmante, mas não quer dizer que ele é broxante. Tá? Até o pessoal da cooperativa de alface, já teve gente reclamando comigo, falou que eu tava diminuindo as vendas. Você foi pra feira, tomou tomatada, né? Pois é, tenho haters hoje no pessoal que planta alface e hortaliças. Mas era uma crença dos romanos, né? Mas várias crenças lá de trás estavam erradas. O pessoal usava mercúrio para se tratar. É tóxico pro homem, né? Eles acreditavam nisso. Então Bruno Perini come salada, é isso? Eu não gosto muito de salada não, mas não tem a ver com alface. É que eu não gosto muito. Eu acho salada meio sem gosto, cara. Sabe? Acho que é, superestimada. Pode crer. Você falou rapidinho do Sêneca. Como é que você vê essa questão do estoicismo? Como é que é? Você pratica? Você é um estoicista, um estoico no seu dia a dia? Então, eu não acho que eu sou estoico, assim. Acho que as pessoas me veem como um cara mais estoico, mas eu sou um cara meio irascível. Às vezes, quando eu fico com raiva, eu fico com muita raiva e depois passa. E aí, eu fui ler sobre estoicismo para conhecer um pouco mais, porque eu descobri através de um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb. Ele falava bastante do Sêneca nas obras dele. O Nassim Taleb do Lógica do Cisne Negro? Ele mesmo. Excelente livro. Ele tem livros muito bons, eu li Antifrágil, quase né? todos dele. Eu só não li um livro dele que é mais técnico sobre a parte de derivativos, que é de hedge dinâmico, tudo. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mexer com derivativos nas finanças não é minha praia. Mas eu li o Antifrágil, a Lógica do Cisne Negro, li o Iludido pela Casa, eu tenho um livro de aforismos dele, né, de frases também, que é a Cama de Procusto. É muito bom. E lá, se eu não me engano, no Antifrágil, ele falava que o Sêneca era um pensador antifrágil, porque ele tinha como um mantra pessoal que toda vez que acontecia algo negativo na vida dele, ele dizia, eu não perdi nada, isso não me afeta. Então, se toda vez que acontece algo na sua vida que é negativo, aquilo não te afeta, você pode ser afetado por coisas positivas. Então, você não tem o que perder e só tem a ganhar com a passagem do tempo na sua vida. E quando eu fui pesquisar mais sobre o Sêneca, eu vi que ele também era o homem mais rico de Roma na época dele. Ele tinha uma fortuna, e eu coleciono moedas antigas, de 300 milhões de denários. O denário foi durante bastante tempo a unidade monetária romana. Era uma moeda de prata. Convenciona-se que naquela época era o pagamento por um dia de trabalho. Então o Sêneca tinha uma fortuna de 300 milhões de dias de trabalho. Ele era muito rico. E eu fui ler sobre esse cara, e eu gostei bastante. Eu acho que ele escreve muito bem. Ele tinha, inclusive, obras de teatro, né, copiando tragédias gregas, assim, porque os gregos faziam mais ou menos o que a gente faz com o Batman, né? Todo mundo que vai no cinema ver o filme do Batman sabe o começo, o meio e o fim. Sabe mais ou menos a história que vai acontecer. Os gregos sabiam também toda a história da trilogia tebana da família do Édipo. O cara ia matar o pai sem saber, ia casar com a própria mãe, ia ter filhos, ia se cegar, mas você tinha lá o Sófocles escrevendo sobre isso, o Ésquilo escrevendo sobre isso, o Sêneca escreveu sobre isso também na história romana. Então era um cara muito culto, falava sobre vários assuntos, e eu comecei a ler. E um dos primeiros que eu li dele foi o Sobre a Ira. E esse livro me ajuda muito com a internet.
porque ele fala sobre como controlar a ira. Hoje em dia não preciso mais, mas lá no começo, o peso de opiniões negativas era muito forte. Isso acontece com quem está começando na internet até hoje. Você tem 100 comentários positivos, você fala, nossa, é tanta gente elogiando que não dá para responder todo mundo. Agora, se aparece um negativo, você quer responder. Você quer responder e você, às vezes, você quer ir na jugular, se der para você ir, entendeu? E aí ele fala lá sobre esse tipo de coisa, né? Tem basicamente uma frase que virou um mantra pessoal toda vez que eu vejo algo negativo na internet. E se eu for procurar, eu vejo todo dia. É um jogo de números, como eu falei aqui no começo do podcast. Mas ele falava que a grande nobre é aquele que, à maneira de uma enorme fera, escuta indiferente os latidos de cães pequeninos. Eu falei, cara, ele tá certo, né? Ele não sabe, né? Não tinha como ele saber há 2000 anos que existiram redes sociais, mas ele tá totalmente correto sobre a conduta em rede social. Então eu leio bastante estoicismo, que é uma corrente filosófica que ela começou sem grandes pretensões. Até o nome estoicismo vem de estoica, que era um pórtico. Você pensa em Atenas antiga, você tem o centro da cidade e tem um pórtico. O pórtico é um portão. Então os estoicos se reuniam perto do portão. E quem estava no centro eram os poderosos. Quem estava na periferia era o pessoal que não tinha poder. Então começou assim. E no mundo romano o estoicismo foi muito popular. E o Sêneca, junto com Marco Aurélio e o Epiteto, foram os maiores pensadores do estoicismo no mundo romano. E o Marco Aurélio era o homem mais poderoso da sua época, foi imperador romano. O filme Gladiador, por exemplo, aquele imperador que morre e assume o filho dele meio maluco pra lutar no Coliseu, é o Marco Aurélio e o filho dele, o Cômodo, que inclusive lutou no Coliseu de fato. Não contra o Máximos Décimos Merídios lá. Não, o Gladiador é uma loucura. Mas ele lutou no Coliseu mesmo, ele se vestia de Hércules e entrava lá pra lutar, e ele foi morto numa noite de Ano Novo pelo professor dele, um gladiador que ensinou ele a lutar no Coliseu. Então era bizarro também a história do Império Romano. Você vê as anotações do Marco Aurélio e basicamente uma corrente filosófica que fala para você se preocupar com aquilo que você pode controlar e aceitar o que você não pode, né? E a gente tem que ter a sabedoria de conseguir discernir entre as duas coisas. Tem um pensamento do Sêneca também que é um mantra na minha vida, outro, onde ele diz que o homem sábio, ele procura, né, pensar em tudo que vai acontecer quando ele decide fazer uma coisa, mas ele não controla os resultados. Ele fala que o começo está sob o nosso poder, mas a fortuna que decide o assunto. Quando você for começar, você olha tudo que pode acontecer. Agora, depois que você começou, o resultado não depende só de você. Cabe a você aceitar muita coisa que vai vir. Então, pensa muito bem antes de começar, porque isso está sob o seu controle. O que vai vir depois não está. E quem quiser estudar um pouquinho mais, tem Sêneca, tem o Nissim Taleb, tem coisas. Que outro lugar você acha bacana para dar uma... Eu diria que pensando em pessoas que gostam, né, realmente de ler, o Sêneca é muito bom. Não acho que é tão complicado de ler. Mas também eu já li há bastante tempo. O cara que quer começar, talvez o melhor autor da atualidade seja um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Porque ele pega esses antigos e deixa em termos mais palatáveis. Mas eu gosto muito e eu descobri também que vale muito a pena ler os originais, assim, o autor mesmo. Porque muito do que falam que o autor diz... Quando você vai ler o autor, ele não disse não. Pô, se as pessoas parassem pra ver o que o Nietzsche escreveu, em vez do que elas leem na internet sobre as frases motivacionais. Elas iam ficar impressionadas, né? Seguindo aqui pra série de perguntas que a gente tem aqui, então, ó, uma pergunta super rápida aqui que minha amiga Bia pediu pra te mandar, que é quando que a Apollo Green vai te patrocinar? A Bia deve acompanhar bastante tempo a gente. Porque tem uma história engraçada de um perfume que eu tenho lá em casa que muito de vez em quando eu uso. Eu não costumo usar muito porque a Malu acha o cheiro muito forte. Ela não gosta de perfume, ela não gosta que eu use. Mas eu usei uma vez pra gravar um podcast com na época, né, a turma do Primo, que não era ainda a minha turma também. E aí o Thiago e o Kaique ficaram zoando do perfume, que eu tava muito cheiroso. E aí o pessoal começou a perguntar na internet qual era o perfume, eu botei lá aquele Apollo Green, mas acho que não vamos patrocinar nunca, porque eu mostro muito pouco, né? Mas você é um cara vaidoso? Você costuma... eu me cuido assim, mas perfume não é muito a minha praia, não. Qual que é a tua praia hoje? Cara, eu tenho muita preocupação com desempenho físico, até porque eu tive um problema grave na coluna. Eu era militar antes, então eu já tinha todo ano 3 provas físicas ao ano. E aí por isso eu já fazia bastante exercício. Não que por conta disso, todos os militares se preocupam pra caramba com níveis físicos assim de rendimento, até porque pouco antes de eu sair do exército, não sei como é que tá agora, porque já faz tempo, mas eu vi uma palestra que falava que você tava com mais gente com sobrepeso no exército do que fora. Tinha lá um índice de mais de 50% de militares com sobrepeso na época, sendo que a gente fazia educação física todo dia. Então não era falta de atividade física, era a alimentação que estava errada, né? Dentro e fora do quartel, mas muito provavelmente fora, porque dentro do quartel tinha lá, era comida, era arroz, feijão, né, carne, o pessoal fica zoando de leite moça, essas coisas aí do último governo, né.
Mas, enfim, era comida. Então já me preocupava com a parte física. Eu tenho essa preocupação, mas também em termos de performance. Só que eu sou um cara vaidoso. Eu gosto de estar bem, assim, de físico. Não gosto de estar com sobrepeso, por exemplo. Mas qual que é a tua brisa? Musculação, corrida? É, musculação. Eu gosto de musculação. Não. Na verdade, eu gosto do resultado da musculação. Não é que eu goste. Eu faço. Pode crer. E aí você faz mais puxar um ferro mesmo, um funcionalzinho? Não, musculação mesmo. Eu também tenho uma parte de calistenia que eu gosto, mas é mais musculação. Aí aqui, ó. Essa aqui eu gostei, eu queria saber. Você aceitaria ser um Shark? Participar do Shark Tank? Do Shark Tank. Não. Hoje em dia não, porque pensando assim em alocação de tempo, como eu disse, produzir conteúdo é muito bom. Essa parte seria muito boa. Mas no Shark Tank o que acontece é que o pessoal compra partes de empresas e eles montam um portfólio para isso e eles esperam que algumas empresas não vão dar certo, outras vão dar, mas as que vão dar certo vão dar um resultado muito melhor do que aquelas que vão dar errado. Então pensa que você tem um portfólio de 1 milhão e aí você investe 100 mil em 10 empresas diferentes. Aí 8 quebram. Beleza, você perdeu 800 mil, sobra 200. Uma fica igual. Você não ganhou nem perdeu. Mas a outra, que valia 1 milhão, passa a valer 20 milhões. Seus 10% agora valem 2 milhões. Então só essa empresa pagou todo o prejuízo e deu um baita resultado. O 80-20 que a gente falou. É a lógica do investimento anjo, desse venture capital, né? É fazer isso. Só que você gasta bastante tempo para fazer isso. O Shark Tank é o que a gente vê. Antes tem uma seleção de empresas, tudo depois, né? O pessoal vai conversar, vai conhecer o negócio, vai investir, vai ajudar na empresa, porque as empresas hoje não querem só dinheiro, elas também querem o chamado smart money, ou seja, dinheiro e inteligência por trás do dinheiro para fazer a empresa crescer. E isso dá trabalho, consome tempo, e eu prefiro alocar o meu tempo e o meu recurso no grupo primo. Eu acho que vai crescer mais. Lá a gente tem algumas iniciativas de startups que a gente comprou uma parte, mas hoje a gente está muito menos focado em continuar fazendo isso em comparação ao passado. E vocês já pensaram ou cogitam abrir um IPO? A gente já conversou bastante sobre isso, né? E a ideia é que pode acontecer um dia. Para quem não sabe o que é um IPO, uma empresa ela tem a trajetória dela fechada, sem estar aberta para o mercado, e uma hora ela pode falar, olha, se a gente oferecer ações em bolsa de valores, fazendo esse Initial Public Offering, né, uma oferta pública inicial, essa sigla IPO, aí você pega 30% da empresa, vende as ações, o pessoal compra esse dinheiro, entra no caixa da empresa para financiar as operações. E passamos por um ciclo em 2020 e 2021 com vários IPOs, porque foi um momento muito bom para isso. Todo mundo eufórico, aceitando pagar preços altos, ótimo para quem queria vender uma parte da empresa. Agora não tem IPO nenhum, porque os juros estão altos, o dinheiro está caro, ninguém quer financiar uma empresa, quer investir em renda fixa, não vai acontecer. Então, se a gente quisesse, não seria agora. A gente pensa se isso vai acontecer um dia, porque tem uma parte muito chata também de você ter uma empresa pública, porque tudo que você faz, você tem que estar preocupado com o acionista minoritário. Você ganha milhares de sócios. Exatamente. Né? E é uma preocupação que deve existir, você não pode sacanear o cara, pô. Você tem um dever fiduciário com essas pessoas que confiaram em você no final das contas. É muita responsabilidade. Então pode acontecer um dia, mas eu não vejo isso acontecendo num período de menos de 5 anos, por exemplo. E para acontecer, eu não costumo entrar em IPO nos meus investimentos. Por quê? Porque a IPO, muitas vezes, é o pequeno investidor que não sabe nada do que ele está fazendo, que é 90% do mercado. As pessoas não sabem o que estão fazendo, elas vão indicar, simplesmente. Eles vão servir para dar liquidez para os grandes que estão saindo. O que eu quero dizer com isso? Esse exemplo do Shark Tank. Você vai lá e pega uma empresa no Shark Tank. Investe nos caras, né? Compra uma partezinha da empresa. Aí os caras crescem, fazem uma outra rodada de captação, outras pessoas entram, vendem mais uma partezinha, a empresa vai crescendo, fica muito grande. Nisso, quem entrou lá atrás ganha um dinheirão, aí eles querem fazer um IPO. Nessa hora, um monte de gente antiga sai, embolsando o resultado de 10, 20 vezes, 30 vezes do que foi investido, entram os pequenos. E muitas vezes, quando esse cara está vendendo, o dono da empresa, ele sabe muito do negócio dele. Ele sabe que vale a pena vender por aquele preço que estão oferecendo no momento, que é um preço alto. Se fosse um preço baixo, ele não venderia, mas como é um preço alto, ele vende. Então ele está vendendo caro para quem quer comprar. E o resultado de IPO, se a gente for pegar nesse último ciclo, foi terrível. Teve empresa que caiu 80% depois, 90% depois. Então, eu só faria um IPO se o mercado tivesse doido para comprar uma parte da minha empresa e eu pudesse vender bem caro. Se eu ver um dia o Grupo Primo fazendo IPO, pode ter certeza, o preço vai estar nas alturas, porque do contrário eu não vendo.
não teria por que vender. É só se o mercado estiver tão eufórico a ponto de pagar múltiplos realmente muito E altos. você perde também um pouco do controle do barco, né? Acho que é um Também, pouco vira capital aberto é outra coisa. É maluquice, assim, as empresas que eu acompanho relação com acionista, assim, muito mais de coisas com consumo, é maluquice. É reunião de acionista, você vê que os próximos 2, 3 anos a empresa às vezes até roda no lugar, são decisão, então o que vai agradar, o que não vai agradar. Então é muito louco, né? Que você precisa ter esse controle se tudo tá conversando com o mercado ou não. Né? Você dá para manter o controle, você continua decidindo, só que o ponto é que as suas decisões se manifestam no preço na hora. Hoje a gente não tem ações negociadas em bolsa. Então a gente decidiu, o preço não muda. Né? Tem ninguém querendo vender o Grupo Primo agora, tem ninguém querendo comprar. Até teve uns fundos que fizeram proposta pra gente, mas a gente não quer vender nesse momento, então não tem negociação. Agora em bolsa tem negociação todo dia, então o impacto da sua decisão aparece na hora. Se o mercado gostou ou não, se ele achou que isso vai ser bom pra empresa ou não. E, enfim, há pontos positivos, porque você consegue botar um dinheiro bom pro caixa no IPO, consegue se financiar mais fácil. Americanas, por exemplo, né? A empresa, provavelmente, um dos caminhos que ela vai ter para, não digo resolver, porque essa situação de 40 bilhões de dívida é muito difícil de ser resolvida, mas um dos caminhos para se equalizar isso seria emitir novas ações. Você cria mais ações, a empresa tem 1 bilhão de ações, ela cria mais 3 bilhões de ações e vende no mercado. Se vender cada ação por R$1, são 3 bilhões que ela bota para dentro do caixa. Dilui pra caramba, os caras estão lá dentro, mas o grupo de controle fala, agora tem mais dinheiro pra gente poder trabalhar e tentar salvar a empresa. Uma empresa que não está listada em bolsa não consegue fazer isso. Então tem pontos positivos, mas também não é de graça. Nada na vida é de graça, sempre vai ter um lado negativo. E pra gente encerrar aqui, Bruno, qual que você acha que é o hábito que todo cara deveria ter para viver uma vida mais rica? E aqui pode pensar em dinheiro, pode pensar em estilo de vida, pode pensar no que você quiser. Eu vou puxar a brasa para a sardinha do dinheiro, então. Porque tem um pensamento do Machado de Assis que eu julgo muito interessante, né? Tem obras incríveis, assim, mas tem uma frase dele, eu não lembro onde está essa frase, em qual obra, mas ele dizia que dinheiro não traz felicidade, mas botava depois um ponto, né, um traço, falando assim, para quem não sabe usar. Então, dinheiro resolve muita coisa na vida, muita coisa. O pessoal fala, o problema não é dinheiro. Se você olha bem, o problema quase sempre é dinheiro. E até para aquilo que não resolve, o dinheiro ele pelo menos paga um melhor remédio. Ele consegue botar um paliativo melhor. Então, o hábito que pôde mudar a minha vida, a leitura teve muito impacto, me preocupar com a saúde do meu corpo teve muito impacto, mas investir é um baita impacto que faz também, é uma coisa que muda toda a sua vida, alinha o seu pensamento com aquilo que mais importa, que é o longo prazo. Porque o investidor é um cara que ele abre mão no presente para ter mais no futuro, ele pensa a longo prazo. E quando você pensa a longo prazo, você faz escolhas melhores no final das contas. Quase tudo na vida é isso, é escolher entre curto prazo ou longo. Você pode comer um monte de besteira agora para ter satisfação no curto prazo, mas fazendo isso durante um período longuíssimo de tempo, você tem mais chance de colher um desfecho pior no longo prazo. Algum tipo de doença que você venha desenvolver. Né? Então, investir te ajuda a ter essa cabeça lá na frente e dar resultados maravilhosos ao longo do tempo. Para você ter realmente uma vida mais rica, falando em termos de dinheiro, o que vai te ajudar a ter riqueza em várias outras áreas... Porque riqueza não é só dinheiro. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e é infeliz, porque não está usando bem o dinheiro. Agora, usando bem o dinheiro, você consegue liberdade geográfica, você consegue liberdade temporal, você passa a ser dono do seu tempo, você consegue mais saúde, porque tratamentos de saúde custam dinheiro, e o fato de não ter que se preocupar com dinheiro também já te auxilia a ter uma saúde maior. Os seus relacionamentos também ficam melhores, porque eu tinha muita briga, por exemplo, com a minha mãe. Questão de dinheiro lá atrás, né? E hoje em dia a gente não briga mais por isso. Porque tudo que eu vejo assim, poxa, lá atrás a gente brigava por causa de R$1.000, pô. E era muito dinheiro pra gente na época. Hoje em dia não é mais. Então fica muito mais tranquilo. E para isso você precisa de basicamente 3 coisas. Só que quanto mais você tiver de uma, menos precisa das outras. Que são juros acima da inflação. E nesse momento a gente tem juros muito altos no Brasil, tem que ser aproveitados. Algum capital inicial para investir.
e hoje você consegue fazer isso com menos de R$100. Você não vai ficar rico com R$100, mas você começa a investir com R$100. E tempo. E quanto mais tempo você tiver, de menos juros e de capital você precisa. E tempo, o jovem tem de sobra e desperdiça. Nós temos muito tempo ainda pela frente. Até porque a cada ano que passa a expectativa de vida fica maior. Aí muitos falam, tá chegando num nível onde parece que a cada ano a expectativa de vida cresce quase 1 ano. Se a gente conseguir fazer isso no longo prazo, né? Então, vai saber o que vai acontecer. Tem muita gente que aposta que o ser humano pode se tornar, eventualmente, um ser amortal. E aí não é que ele nunca vai morrer, né? Mas ele morre se alguém matar ele. Agora, em termos de longevidade, talvez a gente tenha recordes e recordes a serem superados ao longo do tempo por conta de avanços tecnológicos. Então, o que eu diria é, comece a investir o quanto antes, porque isso vai ajudar muito em várias áreas da vida. Ah, eu quero ser mais culto. Com mais dinheiro você consegue comprar mais cultura. Até o pessoal fala muito, aprenda, porque quanto mais você aprende, mais dinheiro você ganha. Mas o caminho também é inverso. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você consegue pagar por bons professores, mentores e mais aprendizado você vai ter. Então, é algo que dá pouquíssimo trabalho para começar. Depois leva mais um tempo para você conseguir realmente fazer aquilo muito bem feito, mas os resultados, eles são desproporcionais. É uma área onde o resultado realmente muda vidas. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Prazer enorme ter você. Conta pra gente ótimo. aqui, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que te encontra hoje? Vocês podem me encontrar no Instagram, @Bruno_Perini. Tem um símbolozinho de verificado lá, porque tem esse monte de fake surgindo. Todo dia me manda um fake novo meu, né? Horrível isso, oferecendo golpe, etc. Então, eu não tem nada que eu possa fazer para transformar R$100 em 1.000 em uma semana. Já deixou Bruno Perini bem, não trabalha bem com claro. do Pix, né? Não trabalho com esse tipo de coisa, tá? Mas no Instagram, Bruno_Perini. No canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta lá falando sobre finanças. E no podcast O Sócio, junto com a minha esposa, a gente faz pelo menos uma transmissão semanal, geralmente na quinta-feira, mas alguns dias muda por conta de agenda de convidado, mas está toda semana lá. Inclusive, a gente ocupa já há bastante tempo, fica se revezando junto com o Thiago lá no Primocast, entre primeiro e segundo lugar no ranking de negócios Spotify. Então tem muita coisa boa nos sócios. Porra. E muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui a mais esse episódio e começamos nossa segunda temporada. Um prazer incrível estar aqui com vocês e nos vemos em breve. Valeu!